capítulo 2, de nome No Cenário Terrestre, do livro Entre a Terra e o Céu, também série André Luiz, psicografia de Chico Xavier, temos a oração refratada. Existe uma personagem neste capítulo chamada Evelina, ela tem 15 anos de idade. 15 anos de idade. Diante disso, ela resolve fazer uma oração, pedindo para a mãe dela que já desencarnou, Odila. Só que a Odila é um espírito problemático e a filha tem pela mãe como um espírito superior, que nós achamos, talvez o senso comum, é um mito, que todo parente nosso que venha desencarnar torna-se santo. Até que seria bom, né, meus amigos? Mas não é assim que acontece, porque tudo depende da evolução de cada um de nós. E a Odila, a mãe da Evelina, ela está ali obsidiando a Zulmira, que é o segundo matrimônio do marido dela. O marido dela teve o segundo matrimônio. E a Odila está obsidiando o tempo todo. Não tem condições nenhuma de ouvir a oração da filha. A oração, eis aí a explicação da oração refratada. A Evelina faz uma oração com fervor, ela se lança mentalmente, vibratoriamente, lembrando que a nossa mente tem a matéria mental. Vocês sabem disso, não é isso, amigos? Matéria mental. Segundo o livro, também série André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, capítulo de nome, Matéria Mental. Ali existe o conteúdo que pode explicar com mais detalhe que a nossa mente, o nosso pensamento exala a matéria mental. Quando nós oramos, nós exalamos a matéria mental e lançamos para o fluido universal. O fluido universal, ele lança os nossos pensamentos para o infinito de Deus. Quando a Evelina faz uma oração para ajudar o ambiente da casa dela, ela direciona para a mãe que já desencarnou. A mãe não tem condições de auxiliar a filha. A mãe está numa situação de perturbação mental. A oração vibratoriamente alcança a mãe, toca na mãe, e ela é refratada para o Clarencio, para a coluna espiritual Nosso Lar. E o Clarencio, mentor, ministro da coluna espiritual Nosso Lar, recebe as vibrações da Evelina. Por isso que a oração é refratada. A oração, a intenção da Evelina era alcançar a mãe. A mãe não tem condições. Aquela vibração, aquela matéria mental, ela vai de forma direcionada, ela é direcionada para a mãe não tem condições, ela retoma uma nova direção, ela sobe e alcança o ministro Clarencio do Nosso Lar. Isso mesmo, é sintonia mental. O Paulo está colocando muito bem, uma sintonia mental em que esta oração alcança o nosso ministro Clarencio, e ele está com gráfico, ele está com um tipo tablet lá em Nosso Lar, e ele percebe que essa oração ela tem um certo fervor, uma fé, e diante disso o ministro Clarencio resolve auxiliar aquela família. Então é muito interessante isso, porque às vezes nós fazemos orações para queridos familiares que já desencarnaram, e às vezes eles não têm condições de auxiliar cada um de nós. Mas podemos, de alguma forma, com esse entendimento da oração refratada, em vez de direcionar para uma mãe querida, para um avô pedindo auxílio, podemos direcionar para o mestre da vida, podemos direcionar para a fonte divina, a causa inteligente, que é Deus. Porque a oração com fé, ela alcança níveis vibratórios, esse fluido universal, de forma profunda. Então, a Evelina, ela é um exemplo que, mesmo direcionando a sua mente, mesmo lançando a matéria mental, porque uma vez que ela pensou, ela orou, ela gerou ali um campo vibratório de oração, e, por sua vez, essa matéria mental ela é direcionada para o fluido universal. Alcançou a Odila, a mãe, que está desencarnada, mas está perturbada, não tem condições de auxiliar a filha. Mas a oração, ela toma uma nova direção.
através do fluido universal e alcança o ministro Clarencio em nosso lar. Então, meus amigos, minhas amigas, a oração, além de ser um estudo de si mesmo, segundo a questão 660, item A, que eu vou pedir para o Paulo ler, a oração, além de ser um estudo de si mesmo, é também um auxílio, é também uma sintonia mental com o mundo superior, o mundo da luz. Então, ficou tudo difícil. Tudo difícil. A minha vida tornou-se um céu de nuvens cinzentas. Irei, naquele momento, fechar os meus olhos, me esvaziar das coisas do mundo e orar. Se eu não conseguir orar, fale pelo menos Jesus. Mentalmente, fale Jesus. Porque uma vez que você pronuncia Jesus, você está exalando a matéria mental. E esta matéria mental, ela ganha forma, uma forma de pensamento luminoso, e é lançado para o fluido universal. E pode alcançar um ministro do nosso lar, pode alcançar um mentor espiritual, e nós iremos receber aquilo que merecemos. Paulo, você pode ler a questão 660, item A do Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, Paulo. Terceira parte. Terceira parte, capítulo 2. Como se explica que em certas pessoas, não obstante orarem muito, prevaleçam o mau caráter, o ciúme, a inveja, a intolerância, que lhe faltem a benevolência, a indulgência e que sejam até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na duração da prece e fecham os olhos aos seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, uma utilização do tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Muito agradecido, Paulo. Vocês percebem a inteligência da resposta 660, item A do Livro dos Espíritos, que se encontra em sintonia com o capítulo 2 do livro Entre a Terra e o Céu, São André Luiz, Oração Refratada? Se eu entendo que a oração é um estudo de si mesmo, e ao saber que existe a oração refratada, isto é, eu vou direcionar a minha oração para o mundo superior, para o Cristo, para Deus, em vez de orar para um parente que desencarnou, que talvez não tenha condições de acolher o meu pedido. Talvez não tenha condições. Mas se todos nós, se a gente orar, se cada um de nós orarmos para o Senhor Jesus, na direção do Messias, o Mestre Jesus, ele há de retornar pelo fluido universal as consolações que precisamos. E é interessante que a Evelina, esta jovem que está encarnada, quando ela ora para a mãe, e esta oração ela é direcionada para o ministro Clarencio, olha que interessante, meus amigos e minhas amigas, começa a existir uma nova etapa daquela família. Os protetores resolvem auxiliar mais próximos, claro, daquela família e desenvolvem ali atividades espirituais naquele ambiente, naquele lar. Então, a oração com fervor, primeiramente, ela permite que nós tenhamos uma certa visão espiritual, que possamos fazer uma leitura mais aprofundada da vida, não no sentido corporal. Essa leitura não pode ser no sentido material. Essa leitura que a oração, esse entendimento que a oração nos dá, é uma leitura espiritual. Eu não vou pedir paciência. Eu vou pedir para Deus que Ele auxilie o meu espírito
para que eu desenvolva a paciência. Eu não vou pedir para Deus que eu tenha a calmaria, a serenidade. Eu vou pedir para Deus que Ele permita que eu tenha o discernimento, a ponderação de entender que eu sou a causa da falta de serenidade em minha vida. Então muda tudo. A tua visão é outra. Você vai além daquele vale, simbolicamente dizendo, você deixa de observar somente o vale da vida, você observa o monte, o ápice da montanha. Isto é, a nossa visão se eleva.